Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o vídeo de demonstração do Dot Project. O objetivo é apresentar essa ferramenta de gestão de projetos para a equipe do Alpha Centauri, para que a gente possa de fato utilizar essa ferramenta para gerenciar as nossas atividades, sejam do projeto Batalha de Mitos, seja do projeto Alpha Centauri Music ou qualquer outro. É muito importante conhecer a ferramenta porque ela vai ser um auxílio muito importante no decorrer das nossas atividades. Como a gente vai gerenciar elas, como a gente vai gerenciar as pessoas, como nós iremos identificar aquilo que é necessário ser feito e quais são os nossos cronogramas. Essas são algumas das opções que a gente vai ter ao utilizar essa ferramenta de nome Dot Project. O link para acesso é alphacentauri.com.br/dotproject, conforme essa visualização do Notepad. Vou aumentar a fonte para que a gente possa visualizar de uma forma melhor. Pronto. Esse é o link, alphacentauri.com.br/dotproject. Vamos entender como é que ele funciona. É um sistema web, então tudo inicia praticamente da mesma forma, com um usuário e uma senha. No caso, eu já criei o meu usuário e senha e eu estarei acessando com o perfil administrador. Então, muito provavelmente, alguns módulos que serão vistos nessa apresentação, eles não irão aparecer com o usuário logando com um perfil diferente. Então, não se preocupem, cada usuário de forma específica ele vai ter um perfil de acesso para que não haja necessidade de gerenciar configurações como gestão de usuário, gestão de sistemas, que vai ficar sob minha responsabilidade. Então vamos conhecer o Dot Project propriamente dito. Eu estou acessando com o meu usuário e senha, irei realizar o login. Vamos lá. Vamos voltar para a configuração original, para que a gente não tenha muitos problemas de visualizações. Então, esse aqui é o Dot Project. Vamos tentar entender essa ferramenta passo a passo. A primeira guia apresenta uma listagem de empresas. Então vocês vão identificar uma listagem de uma série de itens, empresas, departamentos, projetos, tarefas e outros. De forma simples, o objetivo, como foi dito anteriormente, é gerenciar as nossas atividades, gerenciar os nossos projetos. Por exemplo, é definido que Ramon deverá gerenciar o projeto website Alpha Centauri, por exemplo. E nesse projeto ele vai estudar ferramentas web, ele vai registrar o domínio e uma série de outras atividades que, a menos que a pessoa responsável pela atividade ela realmente tenha uma boa didática de autoplanejamento, autogerenciamento, é possível que ela venha a se perder nessas atividades e acabe não cumprindo alguns prazos, ou até mesmo não por uma questão de irresponsabilidade, mas sim por uma questão de incapacidade de gestão, o que é totalmente comum. Então essa ferramenta ela vai ajudar a gente a definir os prazos, identificar corretamente o que seria uma atividade como registrar domínio e, através da atribuição de responsáveis, acompanhar, verificar se as atividades estão sendo realizadas ou não. Então, a primeira aba do Dot Project ela mostra para a gente o cadastro de empresas, onde a gente cadastrou aqui a empresa de nome Alpha Centauri, que vai ser a empresa que vai gerenciar todos os projetos que serão apresentados por ela. Se, por exemplo, a Alpha Centauri vier a desenvolver produtos para outras empresas, fazendo um tipo de negócio B2B, então é necessário que a gente crie outras empresas aqui no sistema e dessa forma a gente gerencia os projetos individuais de cada uma. Então veja como a ferramenta Dot Project é uma ferramenta realmente bem interessante. Nesse primeiro momento a gente cadastrou a Alpha Centauri, onde de forma simples a gente consegue identificar os dados da empresa, o nome responsável, o e-mail, o fone e outras informações, e
aquilo que talvez seja o mais importante nesse momento, que são os projetos ativos daquela empresa. Reparem que eu já cadastrei alguns projetos da Alpha Centauri, que são a evolução da equipe, que seria buscar novos colaboradores para os projetos em execução, a participação do Global Game Jam, que é uma atividade específica do projeto Batalha de Mitos, melhorar a identidade visual nas redes sociais da Alpha Centauri, fazer com que Facebook, YouTube, Twitter tenham realmente uma cara para a empresa, organização de arquivos, versionamento e website, que são outros projetos. Então vamos continuar aqui entendendo o Dot Project. Depois da aba Empresas, nós temos a aba Departamentos. Nós ainda não criamos nenhum departamento, que seria, por exemplo, dentro da Alpha Centauri, a coordenação, dentro da Alpha Centauri, o grupo de projetos, o grupo de designers, analistas de sistemas. Ou seja, quais seriam os setores dentro da Alpha Centauri? Como não estamos ainda tratando a um nível tão elementar, a gente por enquanto não cadastrou nenhum departamento. Vocês não irão identificar nenhuma informação nessa aba. A próxima aba é a aba Projetos, talvez a mais importante, junto com a aba Tarefas, onde a gente faz de fato a caracterização dos projetos que serão executados para cada empresa. Se a gente for aqui na aba Execução dentro da guia Projetos, a gente vê exatamente alguns daqueles projetos que foram apresentados. No caso, a organização de arquivos totais da Alpha Centauri, seriam clientes já trabalhados, portfólios realizados e outros. E algumas informações bastante relevantes para o procedimento de gestão de projetos, que é a data de início, o término previsto e a data atual prevista, no caso, se ela está maior ou menor ou não. A situação do projeto também é algo extremamente relevante, que a gente vai estar vendo nas tarefas, que seria, foi definida uma atividade. Aquela atividade de realização, como no exemplo, de registro de domínio, por uma estratégia de planejamento, ela tem que ser realizada até uma determinada data. Então, os gestores poderão acompanhar por meio do Dot Project se aquela atividade foi realizada ou em que porcentagem de evolução está. Vamos continuar então. Na aba Projetos, a gente faz o cadastro desses projetos. Eu só gostaria de ressaltar que, como hoje a Alpha Centauri não tem uma estrutura empresarial tão definida, alguns projetos poderiam ser caracterizados como atividades de outros projetos e uma organização melhor poderia ser feita. Mas o principal objetivo agora é gerenciar as atividades. Então, os projetos estão sendo cadastrados sem um critério tão bem detalhado para que a gente possa evoluir informações dentro da aplicação e ir organizando enquanto o processo está em andamento. A próxima aba do Dot Project é a aba Tarefas, e essa aqui é bem interessante. Por quê? Porque é como se fosse o nosso bloco de anotações. A gente consegue gerenciar aquilo que a gente tem que fazer dentro do projeto que a gente está envolvido e qual a situação daquela atividade que nos foi repassada. Por exemplo, nesse caso, algumas tarefas já foram cadastradas e a gente tem aqui a discriminação delas. Por exemplo, dentro do projeto Evolução de Equipe, a gente tem algumas atividades que devem ser realizadas pelo usuário designado Ramon Santos. Especificamente, recrutar algumas pessoas para o projeto, sejam colaboradores ou sejam parceiros, e criar, por exemplo, assinaturas, para que a gente possa ter uma padronização, para que as pessoas consigam identificar melhor a Alpha Centauri. Então, a criação de assinaturas para o grupo e, consequentemente, a criação de e-mail. Por exemplo, eu tenho o meu e-mail pessoal, porém eu irei utilizar ramon.santos@alphacentauri.com.br para tratar de assuntos da empresa. Um outro projeto, organização de arquivos, nós temos atividades que é a organização de pastas de documentos. Já que a Alpha Centauri tem vários documentos que foram salvos durante o tempo, nesse tempo que ela tem, então é importante que esses arquivos estejam organizados no servidor de arquivos,
para que a gente possa garantir que eles estarão guardados, backups realizados, para que a gente não possa perder. Então veja como de forma fácil eu consigo identificar com a cor vermelha que a atividade de organização de documentos ela está atrasada. Já era para ter sido realizada até o dia 9, hoje é o dia 14, e ela não foi realizada. Então, pessoal, o que eu gostaria que vocês ficassem bem atentos é que eu, como coordenador do projeto Batalha de Mitos especificamente, para qual eu estou publicando esse vídeo, eu vou criar algumas atividades para a equipe, em conjunto com vocês, que vocês entendam que são relevantes para que a gente possa gerenciá-las, criar projetos específicos para isso, para que a gente possa acompanhar a nossa evolução e garantir que a gente não vai se perder durante o projeto. São muitas atividades a serem feitas. O projeto Batalha de Mitos, além do próprio projeto em si, ele tem um pouco em paralelo da criação da Alpha Centauri como uma empresa. Então, a gente trabalhando com uma ferramenta como o DotPro, a gente vai trabalhando de uma forma mais profissional. Então, isso é muito importante. Vamos lá. As próximas guias, talvez menos relevantes, é o calendário, que mostra para a gente o que a gente deveria estar realizando, quais as atividades de forma geral, sejam os meus eventos, sejam de uma empresa específica. O calendário é algo realmente bem simples. Acredito que a guia de tarefas é mais imediatista e ela consegue mostrar para a gente de forma mais clara o que é mais urgente. A guia de arquivos ela vai permitir que a gente faça o upload para o sistema de, por exemplo, um documento de regras do jogo Batalha de Mitos, um documento de contratação de uma empresa para realizar algum serviço para a gente, os próprios contratos de parceria podem ser enviados para o DotProject e a gente conseguir gerenciar e compartilhar essas informações. A próxima aba de contatos, ela mostra exatamente o contato dos componentes dos projetos em si, que são gerenciados nessa ferramenta. Deixa eu aumentar aqui. Repare que eu já cadastrei o meu usuário, Ramon Santos, o usuário do Renato Leal, o usuário do Ricardo Moreira, e reparem todos com e-mail Alpha Centauri. Não por uma obrigatoriedade. Coisas desse tipo elas são importantes, mas do ponto de vista de marketing. A gente está com o patrocínio do XPG, a gente não tem um custo para manter o host por causa do patrocínio, então isso é muito importante, que a gente realmente apoie, a gente tem tido um contato direto com o suporte a parceiros deles, então vamos aproveitar, vamos relevar essa parceria e realmente utilizar da melhor forma possível pequenos detalhes como estes. Então, a próxima guia fóruns seria o que a gente está fazendo hoje no Facebook. A gente tem uma tela, um bate-papo com todo mundo junto e a gente compartilha informações. Já que a empresa ela tem um grupo, está crescendo, mas ainda não seria uma empresa de 70, 100 funcionários, o fórum por enquanto vai ficar pausado. Chamados não se aplica, a gente não está ainda lidando direto com o cliente para tratar de erros no site, por exemplo, cartas impressas incorretamente, coisas desse tipo, então chamados vai ficar fora. A administração de usuários é uma administração de usuários sem nenhuma observação a ser realizada, onde a gente tem os usuários e os administradores do DotProject, os administradores técnicos, podem gerenciar, identificar se existe alguma falha ou algum tratamento a ser realizado, assim como definir alguns critérios de autorização de perfil, o que pode ser visto ou não. Na última guia, administração de sistema, ele fica dessa forma, né, porque a resolução do meu monitor é pequena, tive que usar outra máquina. A administração do sistema permite que sejam realizadas algumas configurações, como o template da ferramenta. Esse aqui foi desenvolvido pelo Rodrigo Brandão, é um dos melhores temas do DotProject que eu conheço. Está muito redondo, está funcionando muito bem, eu indico. Inclusive não pretendo remover o nome dele e muito menos o link para o site, porque realmente está show de bola. E tudo isso de graça. Para quem está vendo o vídeo e não faz parte do projeto, já que vai ser divulgado no YouTube, olha, o DotProject é uma ferramenta que vale a pena. Esse tema aqui vale em dobro. Então, pessoal, assim, de forma simples, eu apresentei para vocês o mínimo que se pode falar sobre DotProject. Tem 1 milhão de coisas aqui dentro.
mas o principal é a gente atribuir tarefas a usuários, como vocês podem visualizar nessa coluna, e estes usuários, por exemplo, vou fazer aqui a troca de um usuário, visualizar o Renato Leal. Veja que ele já tem uma outra atividade, a atividade de imagens para o portfólio. Ele tem que realizar a confecção de algumas imagens para o portfólio da Alpha Centauri. Então, cada componente vai conseguir ter uma gestão muito simplificada e web daquilo que é necessário ser feito. Então, assim, eu realmente desejo que lá na frente todos sejam administradores e todos gerenciem atividades de grupos menores. Isso vai ser muito legal, para que a gente realmente possa ter equipes autogerenciáveis. Então, o Dot Project está vindo para a gente conseguir organizar melhor um pouco do Batalha de Mitos. A equipe está crescendo de forma superficial, praticamente são 9 pessoas envolvidas já no projeto, e a gente precisa se organizar para que a gente consiga realmente fazer um bom trabalho. A gente está com ótima oportunidade em mãos. O projeto tem uma característica muito interessante, ele está fazendo com que pessoas se sintam representadas por ele. Então vamos aproveitar, essa ideia é nossa, a gente pode fazer um produto legal, a gente pode fazer uma empresa legal e trabalhar com game que vai ser uma coisa maravilhosa. Então eu conto com vocês, essa foi a mínima apresentação do projeto Alpha Centauri no Dot Project, e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo no canal do Alpha Centauri. Meu nome é Ramon Santos, eu agradeço a atenção e até a próxima.